Olá, eu sou Eliane aqui do Ateliê Maria João Carretel, que fica em Pinhais, Paraná, e hoje nós vamos fazer esta peça. Ela é uma bolsa tiracolo, ela tem bolso na frente, atrás e no meio, um bolso embutido. Ela é a cara da riqueza. Ficou muito lindinha, né? Uma alça padrão, que dá pra qualquer tamanho. Tem o regulador, então ela é muito útil. Eu espero que vocês gostem, né? Que venha abençoar aí o espaço de vocês, que venha abençoar, né, para venda. Então, e espero que seja uma boa aula também. E quero pedir também para vocês se inscreverem no canal, curtirem e compartilharem. E deixar os seus comentários lá nos nossos vídeos, ok? E vamos para nossa aula de hoje. Então, vamos para a nossa peça de hoje, que é a nossa bolsa tiracolo. Eu vou usar esse matelassê, já tá matelaçado, né? Já comprei assim. O forro serão esses dois, vou fazer um bolso embutido com esse. E vou usar o azul marinho na maioria do forro. Os fios serão esses dois, como eu vou usar o azul para forro, vou usar o azul aqui, eu prefiro, né? Se você gostar de usar o outro, não tem problema, vai do seu gosto. Vou usar o zíper desta cor, é o zíper de metro, alça, que dá um composê. E as ferragens são 2 meia argola, 3 cursores, um regulador, 2 mosquetões e um botão de imã. E a minha etiqueta aqui, né? Vou deixar aqui para não esquecer, porque eu sempre esqueço, mas já tá ali na sequência. As ferramentas serão o tapete de corte, esse tapete é o de 87 por 57, que dá praticamente 90 por 60. A régua, que tem 15 por 60. O desmanchador, tesourinha de corte, cortador. Tesoura, o furador que a gente vai usar para colocar o botão. O isqueiro para selar as alças. Esse que é uma ferramenta que eu uso bastante, que tem um boleador na ponta para virar a peça, ela é muito útil. Giz panda que sai com o ferro, os alfinetes e os prendedores. Então aqui estão as nossas ferramentas e aqui o nosso material. Agora eu vou recortar o forro e a nossa parte principal da nossa peça e já volto com as medidas tudo certinho para passar para vocês. Esse é um tecido jeans que eu já comprei matelassado. Ele já vem nesse desenho do matelassê e é muito prático pra gente fazer as nossas peças, que não tem o trabalho de fazer, né, riscar, matelassar, apesar que a gente gosta também, né, mas esse já tá estruturado. A nossa peça, ela vai ter 42 por 20, já vou tirar o 20 aqui. Filo do outro lado. Por 42. Só tirar uma rebarbinha aqui que já deu exato a medida. Vou fazer a mesma coisa na outra peça, que é também, são 2 vezes, 20 por 42. Aqui da mesma forma, 42, só tira um pouquinho. Vou cortar o forro, já deixo separado aqui, as minhas parte principal, já vou tirar o forro 2 vezes também.
Aqui já posso dobrar o tecido e já tirar as duas partes juntas. Sempre dobra na ponta, para ter um aproveitamento melhor do tecido. Aqui vou tirar no meio do tapete mesmo, 10, 20. E aqui, trago aqui no começo do tapete para fazer a medida exata. Quem tá iniciando aí com o cortador, com o tapete, régua, tomar muito cuidado no trabalhar com o cortador, porque ele é afiado, né? Então, ter sempre firmeza nas mãos. Ou vai um pouquinho, vai levando a mão, para ter um cuidado muito grande, porque ele é muito afiado. Então, aqui tá o nosso forro e a nossa parte principal. Nós vamos trabalhar já com um dos lados, que é o principal, e o forro. Aqui eu já posso cortar junto, porque daí já sai a medida certa pro bolso. Aqui são os dois bolsos da parte da frente, da parte principal, porque daí ali, aquela outra parte vai ser a parte de dentro da nossa bolsa. Então, ela vai ter 42 por 20 e eu vou tirar 15 por 20. Então, aqui eu já posso trabalhar até com a régua, porque a minha régua, ela tem 15. Então, posso trabalhar com a régua, faço certinho aqui, né, pra ficar bem rente, seguro e corto. Já cortei com o forro. Da mesma forma, aqui vou virar, vou deixar aquela parte ali pro meio mesmo, só coloco bem rentezinho aqui e corto aqui também. Essa parte aqui vai ser onde vai ficar as nossas alças, eu separo. Então, agora eu vou trabalhar aqui, tanto de um lado quanto do outro, já vou aproveitar e fazer os dois, com o zíper. O zíper pode ser 25 centímetros, porque como sempre falo, 5 centímetros a mais já é o suficiente para dar, né, o que a gente precisa, não precisa ser mais que isso. Então, 25 para cada bolso. Eu tiro por aqui, então vai sair as duas partes. Mesma coisa que eu vou fazer em um bolso, vou fazer no outro. Vou pegar meu tecido principal, coloco na bancada, o meu zíper, o carrinho virado para baixo e o forro, veja o lado que é o direito, coloca direito com direito do tecido, tecido com tecido, direito com direito, e o zíper carrinho para baixo, no tecido principal. Vou usar alfinetes, distribuindo o meu zíper, metade para cada lado, é o suficiente. Vou colocar um no meio para ficar bem estruturado. Caso você tenha um pouco de... não esteja bem confiante, pode passar primeiro o zíper, depois coloca o forro. Passa a costura no zíper, depois coloca o forro em cima. Vou fazer a mesma coisa com esse e já volto para mostrar a sequência do nosso bolso. Aqui já rebati a nossa parte principal com o forro, vou deixar de ladinho, e aqui nós vamos colocar uma alça para dar um charme. Então, vou selar as pontas, apesar dela não desfiar muito, essa alça é muito boa, ela não desfia tanto, mas vai dar um acabamento melhor.
Aqui eu cortei, pode cortar 15 centímetros, que é o suficiente, daí vai sobrar um pouquinho pra cortar. Vou pôr meu fogo pra cima, pegar um alfinete, deixar dessa forma. Então, vou trabalhar só com o tecido principal. Aqui acho o meinho, né, da nossa alça, que dá 1,5, essa alça tem 3. Aqui embaixo também, só pra gente ter uma base. Então, nós vamos colocar... E aqui, eu peguei essa parte e risquei 10 centímetros. Porque como tem 20, risquei 10. Então, vai ficar 10 para cada lado. E nós vamos usar o meio para colocar essa alça. Eu não coloquei antes para não ficar muito grosseiro pro zíper. Aqui eu vejo bem certinho. E vou trabalhar com alfinetes novamente. Aqui eu vou fazer meio pé de máquina, que pega na beirinha. Vou colocar assim só pra não correr. E depois eu venho, né, com essa alça que ela tá com 20 e 21. E vou trabalhar com ela aqui. Daí eu vou costurar embaixo, meio pé de máquina também. E em cima eu desço o forro para fazer o acabamento com o forro. Vou pra máquina e já volto mostrar pra vocês como que vai ficar. Alça já rebatida no bolso. Já tudo certinho. Vou colocar minha etiqueta pra não esquecer. Vou deixar ela aqui. Na sequência eu já vou colocar ela. E eu vou aproveitar e ir pra máquina, já vou colocar o meio que ficou do corte, né? Então, eu vou colocar, ele tá na bancada, vou pegar esse, que tá com a alça, com charme, e vou colocar em cima. E da mesma maneira, o forro, vejo o lado direito, e coloco o lado direito em cima. Então, o tecido que ficou do meio na bancada, o nosso zíper em cima e o forro em cima do zíper direito do nosso forro com o zíper aqui. Vou pôr alfinete. E nós vamos trabalhar assim com esse bolso. E com esse daqui também, da mesma maneira. Vou costurar, virar e rebater costura. E depois de rebatido, eu vou fazer da mesma forma. Vem aqui, vou colocar na nossa bancada e vou trabalhar da mesma maneira, colocando aqui, passando uma costurinha, só que agora, como o forro é o mesmo, eu vou inverter. Mas então, eu vou fazer esse primeiro e volto já para explicar certinho como vai ficar esse, certo? Costura aqui. Tá aqui já rebatido. Então, eu vou colocar essa nossa parte aqui na bancada. Tirar esses fios que fica melhor para trabalhar. Já vai fazendo uma limpezinha básica. Então, coloco esse nosso bolso aqui e vou colocar essa parte aqui em cima. E vou passar uma costura aqui primeiro, para depois a gente trabalhar com o forro, certo? Vou até virar que eu trabalho do lado do zíper. Vou passar uma costurinha de segurança, para daí trabalhar com mais confiança com o forro.
Então, vou e passo uma costura. Já passei a costura. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou enrolar aqui e trazer o forro. Então, aqui tá daquela forma que eu coloquei, né? Pra não precisar colocar viés. Então, aqui eu enrolo com forro, deixa eu colocar aqui com o forro do bolso. E esse daqui é o forro do meio. Então, o forro do meio, vou fazer tipo um rocambole. E vou colocar aqui. O bom que não precisa colocar viés. Não é tão fácil, né? Talvez dê um pouquinho de trabalho aí, mas também não é impossível. Agora a costurinha já tá estabilizada, né? No zíper, então não tem como dar errado. Vou passar uma costurinha aqui e vou puxar pra virar. E daí vocês já vão ver como vai ficar. Passei a costura, né, de fora a fora. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Agora eu puxo. Já saiu com o acabamento. Agora eu só vou rebater uma costurinha aqui. Vou no ferro, vou dar uma passada, né, porque fizemos o rocambole ali e amassou. Então, e vou rebater uma costurinha aqui. E a frente da nossa bolsa já está ficando pronta. Já rebatido, ficou dessa forma. Agora eu vou pegar nessa parte que tem a alça, já cortei aqui um pedacinho do carrinho do zíper, só o carrinho, a malha não. Vou pegar o meu cursor, vou colocar do lado esquerdo, né, mão esquerda. Abro um pouquinho, vou embutir aqui o lado direito. Cuidar pra não ficar barriga. Venho até o meio e ficou dessa forma. Esse zíper aqui, nós vamos virar a bolsa, ela vai ficar assim, né? Então, esse zíper não dá pra eu fazer a mesma forma, porque senão o zíper vai ficar ao contrário. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar a minha peça e vou trabalhar a colocação do zíper, do cursor, desse lado. Então, eu virei, vou fazer a mesma coisa. Vou cortar o carrinho do lado direito. Coloco do lado esquerdo. Ficou uma barriguinha. Opa. Tiro e coloco novamente. Tem uns fios que estão enroscando aqui, deixa eu tirar. Aí. Vamos. Eita. Vamos lá. Ai. Porque depois fica certo pra gente abrir, né? Essa parte vai ficar atrás, então o sentido certo do cursor é esse mesmo. Então, esse ficou de um lado e esse do outro. Certo? Agora, eu vou pegar esse tecido que eu tinha separado e vou fazer o forro total dessa nossa peça. Então, vou colocar aqui. Vou colocar os prendedores e vou só estabilizar a costura. E nós já vamos para a parte de trás da nossa peça. E por último vai ser a alça. Então, eu estabilizo e já posso fazer a limpeza total dela, né? Já coloquei aqui a minha etiqueta. Só cuidar pro forro de baixo também tá certinho. Então, eu vou fazer uma costurinha de segurança em toda ela, de fora a fora. Vou pra máquina e já volto mostrar pra vocês como ficou.
E assim ficou a parte de cima da nossa bolsa, já com forro, já refilado, já fica limpinha a nossa peça. Arrumei a etiqueta que estava um pouquinho torta, tirei e coloquei de volta, né, pra ficar bonitinha. Então, nós vamos separar essa parte e vamos para a parte de baixo. Essa é a parte de cima, essa é a parte de baixo. A parte de baixo é o mesmo tamanho, 42 por 20, tanto o principal quanto o forro. Mas o forro eu deixo de lado por enquanto. E vou fazer nessa parte aqui de baixo um bolso embutido. O nosso forrinho vai ter 30 por 16, quero ver, 30 por 17. Então, vou trabalhar com esse bolso agora aqui. Vou pegar minha régua e vou deixar 3 centímetros para trabalhar aqui e vou riscar. Tô trabalhando em cima do tapete, mas as medidas que eu tô tirando é pela régua. 3 centímetros abaixo, né, do 30. E vou riscar 1 centímetro aqui. Esse bolsinho é para cartão, para dinheiro, para chaves, né? E risco nas laterais 2 centímetros. Vou fazer a medida aqui de 15 centímetros, é onde vai esse meu bolso. E vou costurar. Pego aqui bem no meio, tá? É onde eu vou colocar. Deixa eu pôr aqui também. Vou fazer pique pra dar certo a marcação se necessário. Vou achar o meio. Então, vou colocar aqui nas laterais e acho o meio aqui com pique. Jogo um pouquinho pra cá. Eu consigo me basear. É isso aqui que você vai fazer. Então, riscou o bolso. Riscou aqui 15 centímetros de baixo pra cima, né? Que é onde vai ficar nosso bolso embutido. Eu achei, fiz um piquezinho aqui na nossa parte principal. Dobrei o tecido e achei o meio. E é onde eu coloquei aqui, ó. Então, eu vou colocar os alfinetes. Já tá certinho, tranquilo. E vou costurar aqui, nesses 2 centímetros. Então, costura aqui, aqui, aqui e aqui. Vou pra máquina, vou costurar e já volto pra mostrar a sequência de como fazer. Costurei aqui, aqui, aqui e aqui. Fica desse jeito. Agora, vou pegar, vou virar. Só cuidado na hora de cortar aqui. E vou cortar aqui no meio. Abro e sigo. Faz até o final, mas aí posso virar e fazer acabamento assim. Tem que cuidar para não pegar a costura. Se pegar a costura, daí vai pra máquina novamente. A máquina que eu uso é a Jack F4, eu gosto bastante. É o que nós trabalhamos aqui no ateliê. Já quero agradecer vocês, né, que assistem os nossos vídeos, que comentam, que compartilham. A gente conseguiu, né, alcançou a monetização do canal.
E graças a Deus, graças a vocês, né, pela parceria que a gente está tendo. Então eu quero agradecer de coração mesmo. Que Deus me abençoe a hora de cada um. E aqui então eu cortei, fiz, né, os piques nas laterais e eu vou jogar o nosso forro para dentro. Esse é o nosso bolso embutido. Se vê que não dá bem o caimento ali, para dobrar bem certinho, a gente tem que dar um piquezinho a mais. Senão vai no ferro, passa e vê se deu certo. O meu vai dar certo. Só vou no ferro, vou passar e já volto mostrar pra vocês como vai ficar com o zíper. Ficou assim, né, o nosso bolso embutido. Eu fui no ferro, passei. Daí puxa bem, aqui ainda fica solto, porque a gente vai trabalhar com o zíper. Aqui já tá bem certinho. Vou fazer a mesma coisa, peguei um zíper de metro de 20 centímetros, é o suficiente. Vou fazer o mesmo esquema que fiz na parte da frente. Abre o carrinho, vou tirar do lado direito um pedacinho do carrinho. E vou colocar o cursor, aqui já tem que trabalhar com o cursor já colocado. Aí, já deu certo. Deixo no meio e vou colocar a minha peça aqui no zíper. Eu tenho a marcação do giz, onde eu coloco bem o carrinho. Agora eu vou tirando os alfinetes e vou estabilizando com o zíper. Na hora de passar a costura, daí vai tirando os alfinetes, vai ajeitando o forro, pra não ficar muito pra fora. Ele dá um charme ao detalhe, tá vendo que tem uma rebarbinha do tecido do forro pra fora. Mas se ficar muito, fica ruim de trabalhar o cursor. Na hora de abrir, na hora de fechar. Então, deixar só o suficiente para que o cursor corra. Aqui subiu um pouquinho, eu tiro e já trabalho aqui também, né? Veio pra máquina já certinho. E fica assim. Então, eu vou pra máquina, costuro aqui. Ele já vai dar a estabilidade do bolso. E daí, na sequência, eu já vou fechar meu bolso dessa forma. Fecho aqui em cima. Aqui as laterais, eu faço isso e fecho aqui. Por isso que nós deixamos esses 2 centímetros e fechamos na lateral. Mas eu vou fazer essa sequência e já volto aqui para mostrar para vocês. Rebati costura no bolso. Ele fica desse jeito. Agora que nós vamos montar ele. Então, vem aqui. Vou colocar o tecido pra cima. E vou costurar em cima, aqui, só o forro. Um pé de máquina e nas laterais. Por isso que a gente deixa os 2 centímetros pra fechar o bolso. Ok? Então, vou pra máquina, costura aqui, lateral e aqui em cima. Aqui não tem necessidade, que já é dobrado, então já faz o acabamento. Bolso já costurado. Posso tirar o excesso do zíper. Como eu falei, costura só o forro. Não pega no tecido principal. Então, a nossa parte de baixo também já está pronta.
e eu vou colocar o forro. Já estabilizei o forro na parte de baixo. Agora eu vou colocar, fiz pique no meio, tanto de um lado quanto do outro. E vou riscar, porque agora nós vamos colocar o nosso botão de imã. Só riscar pra gente saber o meio. Eu vou colocar 3 centímetros acima, tá? Então, nosso botão de imã, meio, 3 centímetros acima. É na parte do principal mesmo, que vai o botão. Essa daqui é a parte de baixo. Tô trabalhando com esse botão de imã. Não precisa ter o acabamento porque ele vai ficar embutido, nem vai aparecer. Na hora que a gente fazer direito no direito aqui, a gente vai fechar ela, então não vai ter problema, porque o forro é só pra dar um acabamento pra ficar bem limpa a nossa peça, pra ficar bem acabada. Mas ele não vai aparecer, então podemos trabalhar dessa forma mesmo. Vou pegar um desmanchador. Pego essa pecinha aqui, que é um acabamento pro botão de imã. Vou colocar bem em cima aqui da nossa marcação e vou riscar nas laterais. Tá grande assim, mas não é pra cortar tudo não, tá? Ai, Deus. É pequenininho. Aqui daí eu tô riscando aqui pra vocês verem bem onde ficou a marcação. Mas é pequena a nossa... Pode pegar o forro. Vai fazer esse processo. Desse lado eu vou colocar o macho. Coloco a pecinha aqui. E as perninhas do botão eu jogo pra fora. Assim. E aqui, da mesma forma. Furo. Ó, pego assim. Já vejo a medidinha, né, do botão. E vou até o final e puxo ele já. E coloco aqui a fêmea. Tá? Foi pequeno demais. Deixa eu ver aqui. Ai. Pego a pecinha da mesma forma, coloco aqui e perninhas pra fora. Ai. Agora, como a alça é a última, eu coloco, só vou ver bem certinho, coloco direito, a parte da alça eu vou colocar no macho, tá? Vou colocar os nossos prendedores e vou deixar um lado para virar. Direito com direito. Agora eu faço um pé de máquina. Um pé bem um pé mesmo. E vou deixar essa lateral aqui de 10 centímetros pra virar, tá? A marcação aqui dos meus
prendedores, mas você pode estar fazendo isso com giz. Aqui, por aqui que vai virar a nossa peça. Então, direito com direito. Costurado. Deixei aqui pra virar. Agora vamos virar a nossa peça. Virei, fui no ferro, passei e rebati costura em toda ela. E ficou assim a nossa peça. Agora nós vamos para a alça. A alça já é nela já pronta. Então, como no meio tinha ficado 10 centímetros, isso, 10 centímetros, eu vou riscar 5 centímetros para a colocação da nossa alça. 5 centímetros de fora a fora, que é onde vai dar um meio. A alça eu vou cortar, vou riscar aqui, já vou aproveitar 3 centímetros e 3 desse lado. Depois o giz se apaga com ferro. Vou tirar para esse pedaço aqui, que é essa colocação de alça que a gente vai fazer com a meia argola, 18 centímetros. Vou selar. E vou trabalhar com a meia argola agora. Dos dois lados. Só cuidar para as medidas ficarem iguais, para não ficar um lado maior que o outro. Agora eu vou na máquina, costuro aqui, aqui, aqui. Costuro toda ela. Aqui vai aparecer a costura, não tem problema, é pra ficar firme mesmo, né? E essa é a sequência da nossa alça. Também dá pra medir para que as argolas fiquem rentes às laterais. E eu já vou aproveitar e vou tirar 1,30, que é o tamanho padrão de alça para bolsa. Trabalhar já com os mosquetões e o regulador. Primeiro eu coloco o regulador. Aqui. Pego o mosquetão nesse sentido. Jogo pra cá. E trabalho no regulador novamente. O mosquetão ele vai ficar solto. Então, venho pra cá, coloco aqui. E de baixo pra cima, dentro ali da alça, eu volto. Então, ele fica dessa forma aqui.
dobro para dar acabamento, mesmo estando selado. Esses são os pontos, né, os pulinhos que a gente dá para o acabamento ficar melhor. Então, vai ficar assim. Faço costura só aqui dentro, só aqui. Esse fica solto, esse também, para ter a mobilidade de correr a alça. E venho, vou aqui, né, certinho, para colocar o mosquetão do outro lado também. Já quero pedir para vocês também aí compartilharem o nosso vídeo, para comentarem. Nós temos as nossas redes sociais também, que é o Instagram, Facebook. Se vocês puderem ir lá no Instagram, começar a seguir, a gente sempre posta como funciona o ateliê. Eu dou aula presencial, né? Aqui em Pinhais, Paraná. Dou aula presencial e sempre estou colocando o que as alunas fazem, as peças que elas estão fazendo, as peças que estão em desenvolvimento. Então, segue lá que vocês vão acompanhar um pouquinho mais o nosso ateliê. E a nossa alça vai ficar assim. Vou fazer uma costurinha aqui, uma costurinha ali e aqui também. E já vai estar pronta a nossa peça. Vou mudar o fio de baixo, né, porque ele tá com o azul. E como a gente vai costurar aqui, tem que ser da mesma cor, não dá pra ficar o azul na alça. Pra ficar mais bonitinho. Então, eu vou pra máquina e já volto mostrar como vai ficar. E chegamos ao final da nossa peça. Coloquei aqui, conforme medidas aí, né? Costurou aqui atrás, aqui ficou um bolso embutido. Botão de imã. 2 bolsos, dá pra carregar celular, documentos. 2 bolsos bem amplos. E aqui a nossa alça, já costurei. Já vamos colocar com a cara da riqueza. Ai, ai. E aqui a gente fecha. Atrás da nossa bolsa, à frente da nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado, que venha acrescentar aí para você, né? E eu agradeço por vocês compartilharem, por curtirem, comentarem. E você que não é inscrito no canal ainda, se puder fazer nos abençoar dessa forma, a gente agradece. E é isso. Até a próxima aula.